Dos 9 aos 14, que é o que a gente está falando. Então, como que a gente pode ser agregador ao técnico? Você olha para aquele pai e fala, que alívio eu ter ele do meu lado, ele está fazendo tal coisa complementar ao meu trabalho. Então, é um pai que é consciente do seu papel, né? É um pai que auxilia o filho, ele não precisa nem auxiliar o treinador, né? E, obviamente, colocar, por exemplo, você citou aí um ponto, que é um trabalho fora do clube, mas tentar, de alguma maneira, colocar, eu tenho uma nutricionista minha particular, que eu gosto muito, que meu filho já passa desde pequeno, então coloca ela em contato com a nutricionista do clube, vê se isso é possível, né? E para que elas conversem e tenha uma gestão ali, né, única de pensamento, mas voltado com o que o clube busca, não com o que ela pensa, né? Com o que essa notícia de fora pensa. Esse é o primeiro ponto. E assim, como que o pai pode ser benéfico nesse processo? Eu acho que essa relação treinador-pai é respeitando. Eu acho que está aí a grande sacada, né? Primeiro, compreendendo os processos, né, daquele clube ou daquela escolinha, ou como eles pensam em formação, e entendendo aquilo ali, né? E não tem essa pergunta assim, o que que eu preciso fazer para o meu filho se desenvolver? Tem um amigo aí que está aberto aí, o Edson Júnior. Ô, Jordão, desculpa. Peço desculpa aí. Então, assim, entender o que é necessário, né, para que eu compreenda o processo mesmo ali, né? Porque quando acontecer tal coisa, determinada situação dentro da trajetória, você não ser pega de surpresa. E eu acho que tentar estabelecer essa relação, né, de como você pode ajudar o seu filho, não em questões técnicas, né, mas eu acho que mais em questões comportamentais. É óbvio que nem todo treinador dá essa abertura de conversar, porque o cara ele acha que ele está sendo questionado e, óbvio, nossa, não pode falar do meu trabalho, Ave Maria, sabe? O cara já fica cheio de não me toque ali. Eu não sou dessa linha, não gosto muito disso. Mas eu acho que tentar entender isso, Juliana, sabe? Qual que é meu papel de fato ali, né? Eu acho que se você conseguir entender essas coisas aí, você vai conseguir ter uma relação muito, muito bacana, assim, né? Com o treinador, vai agregar, porque cada um vai saber a sua função, o seu papel, né? Dentro das situações ali. E o melhor de tudo, a criança vai ser feliz, né? Eu acho que isso é o principal fator aí. Verdade, verdade. Obrigada. Não sei se eu consegui te responder, mas simplesmente entender no seu papel. Qual que é o meu papel como pai? Não é orientações técnicas, deixa isso para o profissional. É a mesma coisa, eu não lembro a sua profissão. A gente já se conhece, mas não lembro. Mas, enfim, Eu faço eventos. então, Tenho uma empresa de eventos. eu não vou querer falar de evento porque eu não sei evento. Eu não sei gerir uma situação como essa. Então, não posso entrar na sua área, tá? Então, basicamente é isso. Perfeito, obrigada. Nada. Agora o Davi Lucas. Fala, Jordão. Fala, meu amigo. Boa noite, meu nome é Davi Lucas, tenho 12 anos. E, Jordão, quais as características de um lateral ambidestro que te chama mais a atenção? 12 anos. Isso. Então, bom, não falando da posição, nem falando de você, que eu acho que você é lateral ambidestro, né? Mas vamos falar da posição lateral, né? Mas aí vamos falar da posição lateral quando o lateral tiver 15 anos. E já pelo fato de você ser ambidestro, já é muito bom, né? O lateral ser ambidestro já é muito bom. Grande capacidade grande capacidade ofensiva, grande capacidade defensiva, grande capacidade de resolução de problemas, seja de forma vertical ou seja jogando por dentro do campo, né? Grande capacidade que a gente fala, né? Vou falar lá para frente, tá? De composição de linha de quatro, que aí entra na parte defensiva também, né? Chegada no terço final do campo,
para poder ou dar assistência ou finalizar, boa capacidade de cruzamento, boa leitura de jogo, né? Seja um cara inteligente, seja um cara versátil também, que pode ser que seja usado até mesmo em outras posições. Se a gente pega hoje o Gabriel Menino, ele é oriundo da posição volante, mas ele jogou muito tempo na lateral direita, né? Então, ele mostrou grande capacidade ali de resolver problemas naquela posição, tá? Basicamente falando, é isso aí. Beleza, valeu, Jordão. Valeu, meu. E aí, agora o Gustavo. Fala, professor. Boa noite. Beleza. Sou Gustavo, tenho 15 anos. Professor, eu vi que o senhor comentou que é auxiliar no futsal. Eu sou goleiro de futsal e estou iniciando uma transição para o futebol de campo. Só que eu tenho uma baixa estatura, isso pode me atrapalhar? Como que funciona? Depende. Hoje em dia, antigamente, Gustavo, se exigia muito goleiro alto, né? Depende de cada clube, tá? A estatura do goleiro. Mas hoje em dia isso caiu um pouco, né? Se a gente pegar aí alguns goleiros das grandes ligas do mundo, eles têm 1,85 m mais ou menos, a média, né? Óbvio que tem alguns caras que têm 2 metros, 2 e pouco, 1,90 e pouco. Se a gente pegar os goleiros da Copa, por exemplo, aí a gente vai ver isso também, né? A maioria deles não tinha mais de 1,95 de altura. Então, assim, depende muito do clube que você vai jogar, né? O que ele exige com relação à estatura, tá? Isso eu acho que não é um fator limitante, né? É óbvio, depende do clube. Essa transição futsal-campo, ela é muito legal, né? Você praticar o futsal como goleiro de futsal e jogar o campo, são coisas completamente diferentes. Não, o treinamento de goleiro de futsal é um. Goleiro de futsal, primeira coisa, é difícil você ver um goleiro de futsal encaixando bola, fazendo saída de gol, fazendo o que a gente chama de cama, enfim, várias questões, né, que são aplicadas no campo não são aplicadas no futsal. Então, é legal você ter essa vivência de futsal, vai agregar muito no campo, mas quando você chegar no campo, você vai ver que o treinamento é outro, tá? Mas legal por estar nas duas coisas aí, eu acho que vai te ajudar bastante. E não se apega muito nessas questões de, eu sou baixo, eu sou isso, eu sou aquilo, enfim, né? O futebol, de uma forma geral, o futsal, ele vai te direcionar, ele vai te dar os caminhos. Seja como um goleiro de futsal, que você se torne um goleiro de futsal profissional, ou seja um goleiro de campo. Aí o próprio processo vai te direcionando para isso, tá? Eu acho que a grande questão aí para você, como goleiro, primeiro é o gostar do que você está fazendo. Segundo é você ter atitude, né? E treinar para caramba, porque ser goleiro não é fácil, não. Goleiro é complicado, a minutagem do goleiro é difícil, cara, porque goleiro se roda muito pouco, enfim, então treinar, cara, treina forte aí que qualquer que seja seu caminho aí, que seja um bom caminho, tá? Tranquilo. Professor, então, no campo eu também estava acostumado a jogar na linha como lateral direito. E eu deixei disso para começar a treinar mais no campo agora. Alguma dica, alguma coisa que pode me auxiliar? Para jogar no gol? Isso. Cara, você já tem um requisito bom aí, que você provavelmente deve saber jogar bem com os pés, né? Hoje esse é um requisito fundamental no jogo. Eu, particularmente, eu gosto que meus goleiros joguem com os pés, eu até insiro eles no meu modelo de treinamento lá, em algumas atividades, para que eles joguem com o pé, porque eu sei que em um momento do jogo eu vou precisar disso e ele vai me ajudar, sendo um jogador a mais jogando com o pé ali. Uma dica específica, cara, para isso, cara, para o goleiro em si, é, ser resiliente sempre, cara, e não parar de treinar em nenhum momento, porque independente do que quer que seja, se você tome um gol ou não, a posição goleiro é uma posição que expõe demais, né? É você não se preocupar, porque o gol, na sua idade, na sua carreira, ele vai acontecer a todo momento, né? Essa é a função do goleiro, vai tomar gol, vai evitar gol, mas eu acho que o principal de tudo é você ter bastante coragem no que você está fazendo. Ô, Jordão, Oi. em questão da academia, eu, na minha idade, posso entrar na academia, por exemplo, para malhar nos braços?
Você já ouviu uma palavra assim, ó, que fala, eu acho que é até uma citação da Bíblia. Eu posso fazer, eu vou falar do meu jeito, tá, pessoal? Me perdoe aí, para quem é mais conhecedor do que eu. Mas eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém, né? Não é isso? Para quem conhece, sabe aí o que eu falei, né? Mas, enfim, não é que seja errado, tá, Davi? Mas, se eu fosse você agora, eu pensaria em outras coisas, tá? Mas é legal fazer? É legal. Depende do que vai ser feito, porque às vezes você cai na mão de alguém que não sabe o que está fazendo, ao invés de o cara te ajudar, ele vai te atrapalhar, tá? Então lembra disso, ó. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas nem tudo me convém, tá bom? Então pensa nisso aí. Ô Jordão, mas jogar em outras posições faz bem pra mim? Faz bem para todo mundo. Ó, pra você ter uma ideia, eu estou treinador da Sub-13, mas eu já passei por todas as categorias aqui no Palmeiras. Eu sou o único treinador aqui no Palmeiras que passou por todas as categorias. Não teve nenhum outro treinador que fez isso aqui. Então, isso para mim foi muito bom, porque eu aprendi muito. Eu fui para o Sub-20, fui para o Sub-18, 17, fui indo, e isso só somou para mim. Então, se isso Eu, foi bom para mim, ter passado por várias categorias, imagina para você jogar, né, em várias posições diferentes. Lógico que eu lá na jogo, frente você precisa definir uma posição, tá? Senão também você fica igual barata quando joga veneno, né? Não sabe para onde vai, fica correndo para todos os lados, não se define, e aí fica difícil, tá? Ó, deixa eu seguir aqui agora no chat aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui, Jordão, acho correto o observador nivelar o atleta? Acho que eu já respondi essa, né? Nivelar, acho importante o observador nivelar um atleta pelo grupo que ele já tem no clube, ou seria correto pelo seu potencial de evolução? Potencial de evolução. Sabe por quê? Se eu pego um atleta que vem de fora e ele é igual o que eu tenho no clube, que já está comigo há 2 anos, infelizmente o que está comigo vai ter que sair. Porque se esse não teve nada do que eu fiz aqui, né, do que o clube fez, e já chegou num nível igual ao que eu tenho, imagina se eu treinar ele. Ele vai ser muito melhor do que o que eu tenho aqui. Infelizmente, eu vou ter que abrir mão do que eu tenho aqui, tá? Então é isso. Então eu acredito que seja potencial de evolução, na minha opinião, tá? Qual estilo de jogador que o clube busca? O jogador bom. Esse é o estilo que o clube busca, né? O jogador bom. Não tem estilo definido, né? Primeiro e outra, né? Um cara que precisa ser só bom, né? Dentro do campo, precisa ser bom fora do campo, precisa ter uma boa família também, né? Porque tem família, às vezes atleta não fica no clube por causa da família. E não é aprovado no clube por causa da família. Às vezes o atleta é bom pra caramba, mas o clube não quer problema. Ah, deixa aí, deixa embora, deixa voar, não tem problema. Eu já vi isso acontecer bastante, viu? Não tô falando daqui não, mas tô falando no geral, assim, tá? O Edson, deixa eu só seguir com mais algumas perguntas aqui, tá? Eu já te chamo aí, tá bom? Gostaria de saber a opinião do Rodrigo sobre pais treinarem filhos. Acho que pelo meu sorriso aqui já deu para entender, né? Um pouco a minha opinião. Tem pai que vai estudar, né? Tem pai que eu conheço pai que vai estudar para poder ajudar o filho. Mas por que treinar o filho se tem alguém para fazer? É a mesma coisa de eu querer ser médico, né? Eu não sou médico, né? Ou o cara, né? Enfim, eu acho que cada um na sua, né? Eu acho um erro isso, sabe por quê? Porque vai ter divergência. Porque vai ser sempre assim, ó, seu treinador não sabe de nada, quem sabe sou eu, né? E aí já está o erro, na minha opinião, tá? Então, eu não sou a favor disso, sou contra isso. Mas é minha opinião, tá? Gostaria de saber, tem um celular aí que tá com aberto aí o microfone, tá, pessoal? Professor, boa noite. Eu respondi já, né? Integração futsal, futebol no Palmeiras existe, sim, tá? Isso acontece até a categoria sub-14, tá? Para frente já não tem muito, não. Antigamente tinha mais, mas acho que vai voltar a ter de novo, tá? Dentro do clube, quem decide se o atleta vai entrar e quem decide se o atleta vai ser dispensado é o treinador. Ele que decide. Obviamente que tem um colegiado ali, né?
para que a decisão não seja tomada sozinha, mas a decisão sempre é ou deve ser do treinador, tá? Sou muito grato do treinamento, tá? Deixa eu ver aqui. Qual os pontos que você, como treinador, avalia para a dispensa dos atletas agora no fim do ano? Reserva de evolução. Se tudo que for oferecido está sendo replicado, né? E quanto ele está conseguindo absorver aquilo lá. Simplesmente assim, dessa forma. Graças a Deus, meu filho ficou em um clube no meio do ano e pode ficar para o próximo ano no Sub-14. E vi muitos meninos sendo dispensados, mas queria saber qual a visão de um treinador que sempre está presente. É essa, a visão dele vai ser sempre essa, né? O quanto o menino está conseguindo evoluir mediante aquilo que está sendo entregue para ele. Alguns não conseguem evoluir, né? Infelizmente, eles vão estagnar, eles vão parar. Como eu falei lá no começo, às vezes o menino jogou no Sub-11 e foi aquele cara fera, jogou pra caramba, no 12 não conseguiu jogar, no 13 não conseguiu jogar, e aí, infelizmente, ele vai acabar saindo do processo daquele clube, tá? Não do processo futebol. Pode ser que também o estímulo que esteja sendo aplicado não seja bom para ele, e ele precisa de novos estímulos, e aí ele vai para outro clube que vai se identificar mais com ele, enfim, ou ele com os estímulos do clube, e ele vai dar sequência e vai conseguir evoluir, né? Às vezes também, né, nem só, a culpa não é nem só do atleta, né? Mas eu acho que a gente tem que observar aí esses dois lados, tá bom? Quanto está sendo absorvido pelo atleta, quanto ele está querendo, o quanto ele está entregando, né, no jogo, como que ele mostra aquilo no jogo, o que está sendo oferecido para ele no treino. No treino vai ser... Não, essa pergunta aqui não dá para responder. Qual é o ponto principal de um avaliador observa no atleta? Acho que eu já respondi essa pergunta, né? Como existia uma maior rotatividade de atletas das categorias? Acho que foi o nosso amigo lá que fez, né? Eu já respondi essa daqui. Individual, aqui, ó, na categoria sub-13, buscar apoio complementar, como o Edson citou, um trabalho mais individual, personal, é um fator de risco que pode confrontar os ensinamentos do clube. Eu acho que, dependendo do que é feito, sim, é um fator de risco, porque eu vou te dar um exemplo simples. O clube, categoria sub-13, treina 4 vezes por semana, o estímulo é forte e é alto. O corpo precisa de descanso, o menino já está treinando 4 vezes por semana, né? Por que eu vou buscar algo fora? Sendo que naquela idade o que precisa ser feito já está sendo feito. Eu vou confrontar, né? Eu vou concorrer com aquele estímulo ali, e ao invés de eu ajudar, eu vou machucar o atleta. E aí ele vai ficar de fora porque ele está machucado. Mas ele não vai se machucar lá no personal. Sabe por que ele não vai machucar no personal? Porque o treino do personal é bom também, mas não é intenso o suficiente como é no clube, né? A concorrência física, né, é menor. E aí, onde que ele estoura? Ele estoura no clube, porque ele está com sobrecarga de treinamento. Muito pai não entende isso. E aí acho que tem que colocar para fazer. Se for algo numa folga, por exemplo, que o clube, sei lá, você treina 4 vezes, 3 vezes na semana, você tem um dia aí de folga, se quiser colocar um trabalho motor, dependendo da idade da criança, trabalho técnico, só com bola, sabe, de desenvolvimento individual mesmo, ótimo, legal. Não dá para pôr aquele trabalho, né, que o cara põe os 229 cones no campo, a moleque corre para lá, corre para cá, dá 3 cambalhotas, passa embaixo do arame farpado, pula, faz 4 barras e não sei o quê, e no final tem uma bola para ele chutar no gol. Aí o cara fala, nossa, fez o trabalho técnico. Mas que técnico que é esse aí que eu não tô vendo? Tá fazendo um trabalho físico com o moleque, sabe? É minha opinião, tá, pessoal? Tá errado? Não sei, mas é que eu penso. Eu acho até engraçado falar isso aqui, mas eu tenho que falar, eu não posso ser negligente com isso, né? Eu vejo muita coisa dessa acontecendo e eu não posso ser negligente. Trabalho de impacto, alto impacto com criança. O filho vira um catatauzinho, aqueles botijãozinhos de gás, pequenininho, troncudo. Mãe, meu filho não cresce, vou dar GH para ele. Lógico que ele não cresce. Você está fazendo treino de ginástica olímpica com o moleque, vai ver os ginastas lá, os caras tudo troncudo, baixinho, forte. É isso. Aí põe os caras na mão de gente errada, dá errado, né? Por isso que eu falo, tem que ter uma sinergia, tem que conversar com o profissional do clube. Não é sair fazendo aleatoriamente. O cara que está fazendo esse trabalho não sabe nem o que está sendo feito dentro do clube. E aí que está o erro, no meu ponto de vista, tá?
que mais aqui? Biotipo é importante para um atleta hoje em dia? Certo? Errado. Não concordo com essa fala aqui. É do Franco, né? Não, tamanho não é documento, não, tá? Se a gente pegar hoje aqui no meu grupo, por exemplo, eu tenho atletas muito fortes, muito altos, também tem atletas baixos. Não é... acho que essa conta não deve ser feita dessa forma. Tem meninos que, se fosse assim, o Messi não tinha sido campeão do mundo agora, né? Às vezes o menino, mas o menino saiu ou não está jogando porque ele é pequeno. Não, ele às vezes não está jogando porque ele é pequeno, porque ele tem o tempo dele, né, para jogar. E a gente vai inserindo ele nesse processo. Se pegar, por exemplo, hoje, em vários clubes, no meu grupo ali, por exemplo, eu tenho meninos que são menos maturados, né, que são mais tardios, menores do que outros, enfim, estão jogando. Normal, não é todo mundo igual, né? Não é linear. Tem um cara, um fortão, tem um menor, tem um mais alto, tem um mais baixo. Se eu pegar meu zagueiro hoje, meu zagueiro deve ter 1,5 m, acho que 1,60 m, sei lá. E ele não é alto. Enfim, então não é um fator limitante, tá? E nem pode ser também. Não pode nem reclamar do juiz. Eu acho que não, é minha opinião, tá? Porque é o que eu falei. Se você reclamar do juiz, você vai reclamar do treinador, você vai reclamar não sei de quem, você vai reclamar de todo mundo. Você vai reclamar. E você vai ensinar o seu filho também a desrespeitar decisões. Então, se ele está no emprego lá na frente, não virou jogador de futebol, está no emprego lá na frente, o chefe dele decidir que ele tem que fazer hora extra e ele reclamar, ele não quiser, ele vai ser mandado embora. Então, assim, eu posso não concordar com aquilo, mas eu tenho que respeitar. Então, a decisão do árbitro, ela precisa ser respeitada. Nós, quanto treinador, eu também preciso me policiar com isso. Tem coisa que eu não concordo, que eu vou conversar com o quarto árbitro, com o árbitro, mas jamais eu posso ir afrontar ele, ir contra, porque senão, poxa, peraí, eu falo com meus atletas não fazer aquilo, eu não deixo meus atletas reclamarem da arbitragem. Então, sim, porque isso, primeiro que isso tira o foco deles do jogo. Isso atrapalha mentalmente eles, então não deixe com que isso aconteça. Se eu falo para eles não fazerem isso, eu vou e faço, peraí, Jordão, você está falando uma coisa e está fazendo outra, então está errado. Então não concordo com isso. Nem para os pais também, nem falar palavrão ali na arquibancada, enfim, não acho legal. Tocou num ponto sensível aqui, muitos meninos de 12, 13 anos com empresário, até que ponto isso é importante? Se você achar que é uma pessoa idônea, que não quer só comer o bolo quando o bolo estiver pronto, ok, beleza, vai lá, vai firme. Se você entender que só quando o bolo estiver bonito, com o recheio lá, tudo certinho, e aquela fatia vai ser maior para mim do que para você, sai fora, pula fora. Faz o que seu coração manda, sente as pessoas. A coisa mais difícil que é gerir uma família. Vocês são pais aqui, a maioria, vocês já constituíram família, vocês já estão gerindo uma família. Vocês escolherem as pessoas que vão tomar decisões por vocês é fácil, tá? Vê se o pensamento é o mesmo, se está ligado com você, com o que você pensa, com seus princípios e valores, e não somente com a ganância financeira, tá? Isso pode atrapalhar muito.